pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal Sassá Sem Fronteiras. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo e não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Para você que não assistiu o primeiro vídeo e não me conhece, eu sou a Sassá, eu moro na Alemanha e eu criei esse canal para contar um pouco sobre as minhas experiências no país e também passar algumas informações para quem tem curiosidade e interesse de saber como é que é a vida na Alemanha. Então, se você está em busca desse tipo de informação, se inscreve aqui no canal, acompanhe os meus vídeos. E se você quiser assistir o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, então você pode assistir o primeiro vídeo logo depois desse daqui. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência como au pair aqui na Alemanha. Eu contei no vídeo anterior que eu vim para a Alemanha em março de 2011 como au pair. E hoje eu vou tentar resumir um pouco como foi a minha experiência. Mas, gente, o programa, o intercâmbio au pair, dura 12 meses. E antes disso, você passa também por um processo para dar entrada no visto e tudo mais. Então, foram muitas coisas que aconteceram, não tem como eu contar tudo em um vídeo só. Eu vou tentar resumir o máximo possível. E se ficar alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre esse assunto e vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer outros vídeos sobre esse tema, tá? Então, para começar, eu vou contar um pouco o que é o programa au pair. O programa au pair é um intercâmbio cultural para quem está em busca de adquirir fluência em um idioma estrangeiro e quer vivenciar uma outra cultura, novas experiências em um outro país. E ele é um intercâmbio de baixo custo. Em comparação a outros intercâmbios, ele sai bem em conta, porque você vai conviver com uma família anfitriã no país, você vai trabalhar com as crianças dessa família, então você vai receber uma mesada na minha época era de 260 euros, eu acho que no ano de hoje, 2022, tá de 280 euros. É muito pouco, mas você vai estar morando com essa família, você vai ter um quarto na casa deles, você não vai ter que pagar conta de luz, aquecedor, enfim, você vai fazer as refeições com a família, eles vão ter que pagar um plano de saúde para você e muitas vezes, a depender da família, eles pagam também um curso, o seu curso de alemão parcial ou integral. No meu caso, a minha primeira família pagou só a metade do meu curso, mas a segunda família pagou o curso todo, porque eu troquei de família anfitriã. Então, para você ser au pair, você precisa ter entre 18 a 26 anos, você não pode ser casado ou casada, você não pode ter filhos, tem que ter concluído o ensino médio e tem que ter um nível básico de alemão, tá? Esses são os primeiros requisitos. Para você dar entrada no visto, você precisa de um passaporte válido no mínimo um ano, porque o intercâmbio dura um ano. Pode ser de 6 meses a um ano, mas se você vai vir para a Europa, para os Estados Unidos, acho que não compensa somente por 6 meses. Você vai ter que ter um contrato, né, entre você e a família anfitriã, onde vai estar especificado as suas tarefas, o que você vai fazer, quantas crianças tem na família, as horas que você vai trabalhar. Na Alemanha, as horas de trabalho não pode ultrapassar 20 horas semanais, tá? Aí tem um contrato, tem uma carta convite, que a família vai também ter que mandar para você. Você tem que preencher um requerimento que fica no site do consulado alemão do estado que você mora. Eu sou de Salvador, mas morava em Porto Seguro, então eu tinha que dar entrada no consulado de Recife. Mas por motivos pessoais, eu dei entrada no consulado alemão do Rio de Janeiro. Tá? Então você entra no site e lá tem um formulário que é um requerimento de permissão de residência durante esse período que você vai ficar aqui. Você preenche e leva 2 cópias. Você vai precisar de foto biométrica. Agora eu não sei o formato, eu acho que é o formato do passaporte, mas no site do consulado alemão você tem um link, vistos para ir para a Alemanha, e tem um visto de au pair, e lá tá a lista de tudo que você precisa, tá bom? Então, você deu a entrada no seu visto,
demora geralmente. Eu já ouvi histórias que demorou 2 semanas, demorou um mês. O meu foi negado já de primeira, né, a primeira vez, depois foi negado uma segunda vez e uma terceira vez. E só depois, assim, que eu descobri o porquê que tinha sido negado na terceira vez, que ele foi aprovado. Eu vou tentar resumir um pouco essa história. Eu falei pra vocês que vocês precisam também do certificado de nível básico de alemão. Aqui vai meu conselho, gente. Se vocês têm o interesse realmente de fazer o intercâmbio de au pair na Europa, em algum país da Europa, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, na Austrália, seja onde for, aprendam o idioma do país. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer um intercâmbio, de morar fora. Mas a minha irmã mais velha, ela veio em 2008 para a Alemanha como au pair. E ela ficou me incentivando durante um tempo para eu fazer esse mesmo intercâmbio, mas eu não tinha muito interesse. Eu tinha interesse de vir para a Europa para conhecer alguns países, mas assim, como turista, não para morar. Então, assim, eu não falava inglês de escola pública, né, gente? E também não falava alemão. A minha irmã fez um curso online na Deutsche Welle e ela aprendeu o alemão básico nesse período. Eu fui fazer esse mesmo curso, eu não consegui aprender, as pessoas são diferentes, né? Elas aprendem de forma diferente. Eu não gostei do curso. E como eu morava em Porto Seguro, não tinha cursos de alemão em Porto Seguro. E em 2009 a 2011, nós não tínhamos essa demanda de cursos online que a gente tem hoje. Então, assim, eu só encontrei esse da Deutsche Welle. Então, eu fui enrolando, aprendendo, achando que estava aprendendo, mas eu não estava aprendendo nada. E eu precisava, para comprovar o nível básico de alemão, ou você dá um certificado, por exemplo, um certificado do Goethe-Institut, que é um instituto muito renomado de idiomas, que tem no mundo inteiro, mas os cursos do Goethe-Institut são muito caros. Eles já são bem caros aqui na Alemanha. No Brasil, ele ainda era mais caro, então não tinha como eu fazer esse curso. Ou você, em 2011, tinha a possibilidade de, se você não tem um certificado, você podia fazer uma entrevista. Não é bem uma entrevista, mas era uma conversação lá no consulado com uma pessoa, algum funcionário do consulado, ou seja, um alemão, que vai conversar com você para certificar que você tem o nível básico ou não. Então, assim, eu tentei decorar algumas possíveis perguntas que eles me fariam nessa entrevista, nessa conversa, e fiquei decorando aquilo, decorando a pronúncia. E no dia que eu fui levar meus documentos para dar entrada no visto, eu fiquei muito nervosa, eu não consegui entender nada, então meu visto foi negado. Então, como eu falei para vocês no início, eu dei entrada no Rio de Janeiro e eu acabei ficando no Rio de Janeiro, morei 1 ano no Rio. Isso foi, desculpa para corrigir, isso foi no ano de 2010, porque demorou 1 ano todo esse processo para eu chegar em 2011 aqui. Então, eu acabei ficando 1 ano no Rio. Lá eu comecei a fazer aulas privadas de alemão com um alemão que vivia no Rio de Janeiro. E depois eu fiz acho que 1 mês ou 2 de aula privada. Depois eu fui para um curso. E no final do ano, mais ou menos, eu dei entrada de novo. E, mais uma vez, eu não tirei o certificado do Goethe. Eu preferi fazer a entrevista de novo porque eu achei que estava tranquilo, já estava bem preparada, me senti preparada para fazer essa conversação de novo. Meu visto foi negado de novo. E a mesma coisa, eles disseram que eu não tinha o nível básico. Mas, gente, o nível básico você sabe se comunicar. Você não precisa conversar sobre política, economia. Não, é você conseguir se virar no país. Você chegar, pedir uma informação, com uma dificuldade ou outra, entender essa informação, que vai ser... poder se comunicar, falar quem é você, poder se apresentar, fazer algumas perguntas básicas. É isso, gente, eu acho, né? Então, meu visto foi negado de novo. Eu logo pensei em desistir, mas
as pessoas, minha rede de apoio não, graças a Deus, não me deixaram eu desistir, me incentivaram muito para eu tentar de novo. E eu, então, decidi ir para Recife e tentar lá. Eu comentei que vocês têm que preencher um formulário. Como eu já estava muito apreensiva, eu perdi meu passaporte durante essa viagem do Rio de Janeiro para Recife. Então, eu tive que tirar um novo passaporte, um passaporte express para sair no mesmo dia, porque eu tinha um horário marcado no dia anterior. E nesse dia que eu tinha a entrevista, depois ia vir um feriadão, acho que era uma sexta-feira ou uma quinta-feira, e sexta-feira era feriado com final de semana. Então, gente, foi muita correria e eu esqueci esse formulário que já estava preenchido. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que preencher ele de novo. Os funcionários do consulado da Alemanha no Recife foram muito simpáticos. Eu já cheguei em cima da hora. Então, mesmo assim, eu pude preencher esse formulário e eu não prestei atenção em uma pergunta, que eram 2 perguntas em uma. E eu marquei como não. A pergunta era: você já teve o visto negado ou já foi deportada da Alemanha? Eu só prestei atenção, eu nunca fui deportada, então eu coloquei não, marquei não. Então, meu visto foi negado por isso, porque eles comprovaram, eles viram que eu já tinha tentado outras vezes que o visto tinha sido negado. Mas como eles me informaram esse problema, eu expliquei a situação e eles me deram uma nova chance, né? Uma nova chance para que eu mandasse, então, um certificado para comprovar que sim, eu tinha o nível básico de alemão. Então, eu tanto quis economizar com os cursos de alemão e no final eu tive que fazer a prova do Goethe para mandar o certificado. Eu passei, gente, meu visto foi aprovado e eu cheguei em março de 2011 na Alemanha. Como eu encontrei minha família? A primeira família que eu tinha encontrado foi através da minha irmã. Como eu já mencionei aqui, ela foi au pair, então assim, quando ela terminou o intercâmbio dela como au pair, ela ficou na Alemanha estudando. E a família anfitriã dela conhecia uma família que tinha interesse em ter um au pair. Então a minha irmã me indicou e foi tudo muito rápido, eles mandaram o contrato rápido, tudo, a gente nem chegou a conversar. Então, mas aí como meu visto foi negado e eles moravam em Berlim, eles não iam ficar esperando, porque eles precisavam com urgência de um au pair. Então eu passei a buscar outra família no site Au Pair World. Né? Na Alemanha, você não precisa se inscrever em uma agência, como em outros países, mas assim, o lado positivo é que você tem ali um contato direto com as famílias, por exemplo, por esse site, você cria um perfil, você vê o perfil das famílias e você escreve para sua família, entra em contato, enfim. E por uma agência, se acontecer algum problema, a agência vai ter que se responsabilizar em resolver esse problema e tentar te ajudar da melhor forma possível. E através de um site, não. No meu caso, eu encontrei uma família de um interior, no norte da Alemanha, um interior com 5.000 habitantes. E esse interior fica a uns 30 quilômetros de Hamburgo. Eu coloquei no Google a distância de Hamburgo para Berlim. Eu pensei, não é tão longe, então não tenho problema nenhum ir para essa família. E como eles eram de um interior muito pequeno, eles também estavam com dificuldades para encontrar um au pair. Porque lógico que quando você vem para o país para fazer um intercâmbio desse ou qualquer outro tipo de intercâmbio, você vai optar por uma cidade grande, uma cidade conhecida, onde você tenha mais facilidades para conhecer pessoas, para fazer um curso. Por exemplo, na cidade onde eu cheguei como au pair, eles não tinham curso de alemão. Então eu tive que ir para uma outra cidade para fazer um curso de alemão. E o curso, eu não gostei do curso, mas mesmo assim eu consegui terminar. E depois eu busquei um outro curso em Hamburgo. Mas eu precisava de 1 hora para chegar em Hamburgo, porque eu não tinha carteira de habilitação. Então, eu tinha que ir com um trem, eu tinha que baldear, então eu precisava de 1 hora. Naquela época, como eu estava morando no Rio de Janeiro, cheguei aqui, eu achei normal, 1 hora, pra mim era como eu vou sair de um bairro para o outro, mas
depois de um tempo, eu comecei a perceber essa dificuldade, né? E depois eu também tive alguns problemas com essa família. Depois de 5 meses, não, a partir do terceiro mês, quarto mês, eu já não estava me sentindo bem. Eu queria voltar para o Brasil, eu não estava conseguindo me adaptar àquela cidade pequena e eu acabei optando em não terminar com o intercâmbio de au pair, mas de novo a minha rede de apoio: não faça isso, tenta trocar o visto. E eu fui para Berlim, fiquei com a minha irmã, tentei dar entrada no visto de estudante de idioma, mas como isso era em Berlim, o setor de imigração de Berlim é sobrecarregado, porque Berlim é uma cidade grande, a capital da Alemanha, existem muitos estrangeiros em Berlim, então o processo de visto às vezes demora muito, porque é muitos vistos que eles têm que trabalhar, né? Então, eu tive que ir para a primeira família que eu encontrei, mas aí eu não quis mais procurar pelo Au Pair World, então eu me inscrevi em 2 agências em Berlim e eles procuraram a família para mim, eu vi, mas só que eu também tive a dificuldade porque eu tinha já pouquíssimo tempo de visto e as famílias querem geralmente uma pessoa para ficar por um tempo mais longo, por exemplo, 1 ano, no mínimo 6 meses. Eu só tinha 5 meses a 4 meses e meio. Então eu fui para um outro interior, realmente só para terminar esse período de au pair. Com a segunda família, eu me dei bem com a mãe, né? Eram 5 crianças, 5 crianças, mas assim, duas crianças já eram praticamente adolescentes, 15, 12 anos, e mais um de 8, um de 5 e a menina de 3 meses. Então, assim, eu não tinha tanta responsabilidade com as crianças maiores, né? Mas eu tive alguns outros problemas com essa família também, então fiquei muito feliz quando o período de au pair terminou. E aí, como eu não tive a chance de realmente vivenciar a cultura alemã da forma que eu imaginei que seria, eu optei em dar entrada em um outro visto, até mesmo porque eu já tinha familiares aqui, já tinha amigos na Alemanha. Então eu optei em fazer isso e foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu tive um ano para aprender alemão, aprimorar os meus conhecimentos do idioma e tomar a decisão de estudar aqui. Então, gente, eu tentei resumir o máximo, né? Se você quer saber de mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu vou também deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a opção de alguns cursos que eu achei bacana para quem está nesse processo, ainda está pensando de repente ir para a Alemanha, quer aprender alemão. Então eu vou deixar aqui na descrição a opção de alguns cursos e vocês dão uma olhada, pesquisem. Se quiser fazer esse intercâmbio de au pair, realmente aprenda o idioma, se preparem antes para vocês não passarem pelo que eu passei, porque foi um processo muito demorado. Eu resumi a história porque a história é muito longa. Então, se vocês querem saber de mais alguma coisa, não esqueçam de deixar nos comentários, tá? Segue também lá no Instagram, vocês podem deixar no direct as perguntas que vocês têm, algumas dúvidas, que eu vou tentar responder, né, tudo que chegar lá. Então, até o próximo vídeo. Beijo e até mais!